a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou com a Claire e hoje trago-vos vídeo opinião, é verdade. Sei que tenho andado um bocadinho desaparecida, vou-vos falar um bocadinho sobre isso num outro vídeo, não hoje, mas vou-vos tentar explicar um bocadinho o que é que tem acontecido. Mas neste vídeo é realmente para vos falar sobre uma opinião de um livro que acabei recentemente e que ainda não tinha gravado ao vídeo opinião. Estou a falar então do livro As Filhas Perdidas, de Joy Harris, uma leitura em parceria com a Casa das Letras, editora pertencente ao grupo Leia, a quem eu aproveito desde já para agradecer por me terem disponibilizado este exemplar. Ora bem, este é um livro bastante interessante e que eu não sei o que é que posso e o que é que não posso dizer em relação à história, porque eu tenho medo de dar um spoiler gigante. Mas essencialmente nós aqui vamos ficar a conhecer a história de 4 famílias, mais propriamente 4 raparigas, menores de idade, que têm que passar por situações bastante complicadas, em que nem todas elas regressam vivas. Eu vou-vos ler a sinopse, eu acho que a sinopse diz tudo o que é preciso. Estava a pensar se tinha aqui assim alguma explicação maior, mas não. Então diz o seguinte: 4 meninas, 4 filhas, 4 famílias que precisam de justiça e de um desfecho. A adolescente que sobrevive é encontrada a delirar nos campos lamacentos dos pântanos. Foi drogada e não se sabe se sobreviverá. Diz que viu a sua amiga Emily ser arrastada para fora da festa. Mas ninguém sabe quem é Emily ou se ainda estará viva. Entretanto, o mar devolveu o corpo de outra rapariga que foi encontrado numa praia isolada. Como é que tudo isto estará relacionado com o chocante desaparecimento de uma menina há quase uma década, um crime que nunca foi resolvido? Ora bem, para além da história destas jovens, vamos ficar também a conhecer a história dos detetives Rowan Jackman e Mary Evans, que são agentes da polícia de Finland, e que acabam por ser os protagonistas desta história, apesar de todas as personagens que vamos encontrando neste livro. É um livro realmente muito recheado de personagens, de pormenores importantes. É um livro de investigação, é um policial. Eles falam em romance policial, não é um romance policial, é um policial. De romance não tem nada. É um livro bastante direto. Tem os seus momentos pesados. Há descrições que são muito duras de se ler, especialmente a partir de uma certa fase, que é quando os detetives começam a perceber tudo aquilo que foi acontecendo na cidade deles e aquilo com que terão de lidar para descobrir a verdade sobre estas jovens. Não só sobre estas jovens, mas sobre um grupo delas. E tudo aquilo que lhes foi acontecendo. É muito difícil ler essas partes. Eu sou sincera, se vocês repararem, eu tenho aqui, eu não os consigo mostrar em condições, mas esta parte aqui inicial do livro tem bastantes flags. E eu fui sublinhando algumas coisas que para mim eram importantes, como nomes, locais, por aí fora. E depois só coloquei aqui uma flag no final, que não tem nada a ver com o livro, foi outra coisa que me veio à cabeça. Mas grande parte da história não pus flag, nem sublinhei nada, por um simples motivo. Fiquei tão agarrada na história que não fui capaz de parar para sublinhar ou para marcar alguma coisa. Este é um livro realmente apaixonante. É difícil, muito difícil, mas é um livro muito interessante. Tem um desfecho de cortar a respiração, sinceramente. Tem mesmo um desfecho de cortar a respiração. E eu não contava, sou sincera, não é nada previsível. Eu às vezes acho que existem alguns policiais que são previsíveis, neste caso não é previsível. Havia sempre uma dúvida em relação a uma das personagens, eu tinha sempre essa dúvida, quase desde o início que essa personagem aparece. Mas depois tudo o que acontece até ao final da história não é previsível. É uma história muito interessante. E como eu disse, tem tantas personagens que nós temos que estar atentos aos pormenores.
Todos os pormenores relacionados com descrições, com nomes, com espaços, com locais onde se movimentam estas personagens, tornam mais simples a identificação de cada um. Houve uma altura em que pensei eu não vou conseguir perceber quem é quem no final da história, mas consegui. Houve uma personagem específica que eu ao início não estava a entender onde é que se encaixava, porque eu não fazia ideia. Foi uma personagem que aparece mais para o final mesmo do livro e que eu não compreendi de todo de onde é que vinha essa personagem. E depois comecei a relembrar um bocadinho o que fui lendo antes e percebi. Mas é uma personagem que, se aparece 2 vezes em mais de 50% do livro, é muito. Eu não, pelo menos não me lembrava. E depois aparece no final como sendo uma das personagens principais, dizendo assim. Ou a personagem que é responsável por tudo aquilo que acontece. E todos os outros que estão em volta desta história tornam tudo muito mais interessante e compreensível. Realmente, depois de conhecer a história toda, dá para entender um bocadinho o que vai na mente de algumas das personagens. Não se entende o que acontece, mas entende-se o que é que poderia estar a acontecer a nível psicológico e até psiquiátrico com estas personagens. Ou seja, nós aqui temos literalmente um policial psicológico, um thriller psicológico, que não nos vai afetar a nós diretamente, ou pelo menos a mim não me afetou diretamente, mas que afeta a nível psicológico as personagens. Eu acho que podemos ir um bocadinho por aí. E é uma história realmente muito boa. Passando agora à parte um bocadinho mais técnica, que eu tento fugir um bocadinho dos meus vídeos, mas eu acho que é importante falar sobre isto. Temos uma história em que existe princípio, meio e fim. O enredo está muito bem conseguido. A história está muito bem conseguida. Não há falhas, não há pontas soltas. Não encontrei erros, nem ortográficos, nem frásicos. Se não me engano, houve uma outra coisa que me apareceu que eu nem sequer coloquei de todo o livro. Estamos a falar de erro de digitação. Provavelmente nós temos teclas que estão muito próximas umas das outras e eu acho que é um bocadinho por aí. Ou até falhar a inserção de uma letra. Eu acho que vai um bocadinho por esse lado. Estamos a falar de 2 casos específicos. Foi mesmo em 2 casos, por isso não é preocupante. Mas de uma forma geral é uma história que está muito bem conseguida. As personagens têm um desenvolvimento ao longo da história, o que também é muito importante. Apesar de serem quase todos adultos, tirando obviamente as raparigas. Mas as personagens em si vão tendo um desenvolvimento ao longo da história. Vamos ver um crescimento nestas personagens, vamos ver o próprio crescimento da história e o crescimento da investigação, todos os processos que são necessários seguir para conseguir descobrir a verdade. Não é fácil tentar compreender como é que as coisas, como é que funciona, por exemplo, a polícia noutros países, como é que eles trabalham, como é que eles conseguem ter acesso a certas coisas. Perceber que muitas vezes eles têm que recorrer a conhecimentos externos, a amizades, para conseguirem ter acesso a coisas básicas como um sensor de temperatura. Conseguir compreender como é que a polícia tem que procurar meios de ter acesso a coisas básicas como identificação facial, como identificação Tenho uma companhia aqui comigo. Vou-vos mostrar a minha companhia neste vídeo. Fica quietinha, bebê. Teve de ser agora aqui um bocadinho. Mas é muito interessante ver como é que tudo é descrito. O conhecimento que existe por parte da autora para poder escrever este tipo de histórias. Perceber que a autora tem uma capacidade de escrita excepcional. E eu vou baixar aqui um bocadinho, porque eu sei que vocês devem estar com curiosidade para ver esta miniatura fofa. Está aqui no meu colo e está escondida. Olha para ali. Blachita. Olha. E é realmente um livro muito interessante, por isso
Eu recomendo-vos bastante As Filhas Perdidas, de Joy Ellis. É um livro forte, que em alguns momentos é difícil de ler, mas que eu tenho a certeza que todos vocês vão gostar. Eu, pelo menos, gostei, por isso eu tenho a certeza que vocês também vão gostar. Por isso, não se esqueçam, leiam As Filhas Perdidas, de Joy Ellis, livro publicado pela Casa das Letras, Grupo Leia. Por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!